Alô, amigos, que jogo! Empate heróico do Santos que supera a lambança, lei do ex e expulsão e busca empate contra o Sport depois de estar perdendo por 2-0 com um jogador a menos. E não faltou garra, não faltou vontade, foi na base da superação. O Santos buscou um empate heróico por 2-2 contra o Sport neste sábado, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos saiu perdendo por 2-0 na Ilha do Retiro. Isso já era 24 minutos do segundo tempo em Recife, Pernambuco. O Sport abriu o placar aos 3 minutos de jogo, com Derek Lacerda, depois de uma lambança, verdadeira lambança de Gabriel Brazão, que cedeu o primeiro gol ao dar um chutão que rebateu no ataque adversário. O Santos ainda ficou com um jogador a menos na reta final do primeiro tempo, após a expulsão de Tomás Rincon, aliás, uma expulsão polêmica, Uma expulsão polêmica. O jogo ficou frenético no segundo tempo e Lucas Lima, ex-Santos, a lei do ex, fez o 2-0 para o Sport, que decretou aí a vitória do Sport, mas o Peixe reagiu com gols de Gabriel Bontempo e Basso. Aliás, Gabriel Bontempo, mais uma boa atuação, não merece estar na reserva do Santos. E o empate na Ilha do Retiro fez o Santos deixar a zona de rebaixamento, somando 15 pontos e chegando à 16ª colocação. No entanto, o Vasco, que caiu uma posição, pode recuperar a sua posição amanhã. O Sport segue na lanterna, somando agora 5 pontos. E o próximo duelo do Santos é contra o Juventude, mais um time que está na zona do rebaixamento, e vai ser no Morumbi, no dia 4, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe fechou um acordo com o São Paulo aí para disputar aí 3 partidas do Brasileirão no estádio do Tricolor. Vai ser na capital e vai estar lotado com certeza o Morumbi. Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Bahia em casa no dia 2, mais um jogo aí para o Sport tentar ter a primeira vitória. Não teve milagre na Ilha do Retiro, o Sport segue sem vencer em um jejum que já completa 4 meses. Que situação vive aí o técnico Daniel Paulista. A última vitória do Leão da Ilha foi em 22 de março, claro que o Daniel Paulista não tem muita culpa, porque ele está recém começando aí a sua trajetória no esporte, Mas a última vitória do Leão foi em março, contra o Retrô na final do Campeonato Pernambucano. Desde então, o Sport não venceu mais. De lá para cá foram 18 partidas, contando com a de hoje, com 4 empates e 14 derrotas. A torcida não aguenta mais, a torcida vibrou muito com o 2-0, momentâneo, E depois o Santos empatou, e aí a Ilha do Retiro ficou num silêncio impressionante. Sem vencer na atual edição do Brasileirão, o Sport segue há 4 anos sem uma vitória na elite do futebol brasileiro. Pois é, gente, que situação do Sport, A última vitória do Sport na Série A do Brasileirão foi em 3 de outubro de 2021, quando venceu o Grêmio por 2-1 fora de casa em Porto Alegre. Naquela edição, o Sport foi rebaixado para a Série B, onde permaneceu até a última temporada. E teve zoeira, e zoeira sem limites. Antes do início da partida, no estádio, torcedores do Sport mostraram máscaras com o rosto de Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, para provocar o craque do Peixe, mas a polícia militar barrou a entrada das tais máscaras. Quanto ao jogo, o Sport abriu o placar logo aos 3 minutos da partida. O dono da casa pressionou a saída de bola e o goleiro Gabriel Brazão tentou dar um chutão e acabou acertando o Derek Lacerda. Barleta aproveitou a sobra, cortou o zagueiro pela direita e tocou para o próprio Derek empurrar para o fundo do gol. 1-0 aos 3 minutos, acaba com qualquer planejamento que o Gabriel Xavier pudesse ter para o Santos. E com isso o Santos foi para cima, Foi para cima. Teve uma boa jogada aos 15 minutos, Igor Vinícius avançou pela direita, aplicou um belo drible no adversário e cruzou para a área. Barreal, que começou a partida substituindo o Guilherme, que estava lesionado, que está lesionado no ataque santista, bateu de primeira para a defesa do goleiro Gabriel Vasconcelos, bom goleiro do Sport. E aí depois
teve a recuperação do Brazão, né? Barleta recebeu o lançamento longo, ficou cara a cara com o Gabriel Brazão, mas dessa vez o goleiro do Santos não vacilou e fechou a porteira, evitando mais um gol do Sport. Se é um atacante de maior qualidade, né? Ele teria driblado o goleiro e metido para o fundo da rede. Mas o Brazão foi muito esperto nesse lance, se recuperando da lambança do primeiro gol. Aí foi um jogo morno do Peixe, né? O Santos passou a dominar a partida, teve aí quase 70% de posse de bola e aos 35 minutos não conseguia criar grandes oportunidades do Peixe. E enquanto o Santos ficava com a bola, o Leão, né, o Leão da Ilha, o Sport, continuava espetando o Peixe nos contra-ataques e era mais objetivo, era mais perigoso. O Sport poderia ter terminado aí o primeiro tempo com 2-0, 3-0 até, que não seria nenhum exagero. Em um deles, Barleta recebeu ótimo passe em profundidade de Mateuzinho, destaque do time é Mateuzinho, e o atacante do Sport tentou puxar para canhoto, mas foi desarmado por Brazão, ficou nessa indecisão. E depois teve a expulsão, né? Marcação confusa aí do juiz da partida, Tomás Rincon dos Santos, foi advertido com um cartão amarelo após dar um carrinho por trás em Derek Lacerda, e o árbitro Rafael Klein foi chamado ao VAR e decidiu cancelar o amarelo e aplicar o vermelho, expulsando o Rincon com o vermelho. O volante do Peixe acertou a sola da chuteira no tornozelo de Derek, e aí depois muitas mudanças no intervalo, né? Derek Lacerda precisou ser substituído, sentindo dores depois da entrada do Rincon, e Kleber Xavier também mexeu no Santos, ainda no intervalo, colocando Tiquinho Soares, Gabriel Bontempo e Cabageiro. Aliás, o Bontempo deu outra cara. Tiquinho Soares entrou no lugar do David Washington, também foi melhor do que o jovem atacante, e o Cabageiro também muito movimentado, aí, deixando o segundo tempo realmente muito frenético. Depois das alterações, o Sport começou a segunda etapa aí, pressionando o Santos e chegou a fazer 2-0 logo aos 5 minutos, com o Ramírez, né? Mas Barleta estava em posição de impedimento e participou ativamente da jogada, o Barleta. E rapidamente o VAR confirmou o impedimento e o gol foi realmente anulado. Mas o 2-0 surge, né? O Sport amplia a vantagem em jogada de Lucas Lima. O meia avança pela esquerda, depois de uma troca de passe interessante do Sport, cruza para o meio da área, Cabageiro bloqueou o cruzamento, mas a bola pegou no contrapé de Brazão. Deu azar o Cabageiro. E depois teve o desconto, né? O Gabriel Bontempo colocou fogo no jogo ao diminuir o placar aos 33 do segundo tempo. Neymar avançou pela esquerda, tocou em Tiquinho Soares, que fez o pivô e ajeitou para Bontempo finalizar com uma bela de uma cavadinha, golaço do garoto. E veio o empate, ficou tudo igual. O Barreal cobrou falta da meia esquerda. O Tiquinho Soares raspou a cabeça na bola, que ainda bateu em João Schmidt e se ofereceu para quem? Para Basso, que finalizou rasteiro no cantinho direito para empatar o jogo. Tá aí, jogo movimentadíssimo, empate entre Sport e Santos 2-2 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Levaram cartões amarelos pelo Sport o Lucas Lima e o Zé Lucas. O Sport que jogou com Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Thierry, Ramon, Cariús, Rivera, Lucas Lima, depois o Johan, o Zé Lucas, depois o Pedro Augusto, Barleta, depois o Romarinho, Mateuzinho, Derek Lacerda e depois o Ramírez, o time do técnico Daniel Paulista. O destaque da partida foi o Mateuzinho pelo lado do Sport, enquanto que o Santos jogou com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, depois entrou o Cabageiro, o Basso, Luan Pérez, depois o Souza, depois o Bontempo, um dos destaques da partida também, Rincon, que foi expulso, o João Schmidt, que depois foi ser o terceiro zagueiro, ele se recuou para ser o terceiro zagueiro quando o Santos estava com um jogador a menos. Neymar foi muito bem no jogo, Rollaser, o grande destaque do Santos, David Washington, depois o Tiquinho Soares e o Barreal, o técnico Kleber Xavier. Tá aí, belíssimo resultado do Santos, belíssimo porque, claro que a vitória teria sido muito melhor, mas diante das circunstâncias, após estar perdendo por 2-0 com um jogador a menos, o Santos
constrói aí um empate heróico e foi muito bom esse empate para o Santos. Acho que garante a permanência de Kleber Xavier no comando do Santos. Acho. Tudo pode acontecer. E você, torcedor do Santos, o que você achou do jogo? O que você achou do resultado, da atuação, da superação do Santos? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama você sabe tudo sobre o Alvinegro Praiano. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.